Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Hoje eu tô te convidando a refletir, a encarar de frente, a questionar quais são suas causas, quais são suas brigas, quais são os seus impedimentos, as suas travas com a vida, aquilo que de alguma maneira suga sua energia e lhe distrai. Nós estamos vivendo constantemente em distrações. Aliás, a distração hoje é a grande e poderosa ferramenta de condicionamento que a maioria de nós está exposta e feliz. O escravo de hoje não é aquele que é algemado num poste e chicoteado como era antigamente. O escravo de hoje é aquele que não percebe a sua escravidão e se entrega a ela com felicidade e, mais ainda, busca cada vez mais condições de permanecer em sua escravidão. A escravidão, o sequestro de hoje não é o sequestro de sempre. O sequestro de hoje, sobretudo, é um sequestro mental. Eu já falei isso algumas vezes, eu tenho até alguns vídeos antigos que falam sobre isso, porque na realidade nós nos colocamos nessas caixas que se impõem em nosso caminho e aceitamos e gostamos e achamos que é a realidade. Então a gente entra numa caixinha de fósforo, a gente pinta o teto da caixinha de fósforo de céu, a gente pinta umas montanhas assim na parede da caixinha de fósforo e achamos que essa é a realidade, caverna de Platão, né? E vivemos ali alimentando as nossas crenças, que vão se conectando à crença da maioria, e a maioria já não reflete e legitima por conta de um pensamento comum e de massa aquilo que chamamos de verdade. A nossa verdade se projeta nas nossas crenças religiosas, inquestionáveis, indiscutíveis, absolutas. Não questione, seu herege. As nossas crenças se projetam no nosso maniqueísmo político. Veja o Brasil hoje, não é o Brasil, veja os Estados Unidos, por exemplo. Hoje de manhã eu estava lendo o Donald Trump crescendo na intenção de voto, que realmente me deixa bastante preocupado. De qualquer maneira, é assim que a gente vai vendo, né? O mundo se polarizando, o mundo com um olhar maniqueísta, sempre baseado em crenças que não são fruto de reflexão. São crenças baseadas no medo, são crenças baseadas na culpa, são crenças baseadas na irracionalidade e legitimadas pela maioria. Então, com os nossos brinquedinhos de distração, seja os tecnológicos ou de outra natureza, nós, ao invés de olharmos para as coisas como de fato são e projetarmos consciência humana, consciência de valores na vida, o que eu faço é somente olhar o que você faz e você olha o que ela faz e o que ele faz e ninguém vê nada. E nos apoiamos uns nos outros alimentando isso que nós chamamos de crença. É isso que vai movendo o nosso mundo. Eu assumo, é claro que sim, que todos nós temos nas nossas crenças, no nosso olhar, por mais consciência que nós tentamos ter, tangenciamentos, influências, vetores que vêm de pais, de mães, de antepassados, de cultura, do tempo onde nós vivemos, de onde nós nascemos, da nossa formação, do nosso trabalho, do nosso grupo de amigos. É claro que sim. Seria, no mínimo, ingênuo negar isso. Mas a questão é, existe uma ferramenta, existe uma possibilidade de você mensurar até que ponto a sua crença vale, está fazendo bem a você e ao mundo. Você pode ter a crença mais absoluta, mais inquestionável, não importa qual seja, mas eu quero te propor aqui uma lente para que você possa refletir até que ponto a sua crença tem valor. Seja uma crença social, uma crença espiritual, uma crença de qualquer outra natureza. É por isso que eu vou ler um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que fala justamente sobre isso. Aliás, esse é o nome do texto. Sua crença tem valor? É uma pergunta. E eu gostaria muito que você prestasse atenção e refletisse aqui comigo. Você que hoje me lê, ou me ouve, ou me vê, ou está aqui comigo, você e seus pensamentos elevados, a sua busca por uma espiritualidade sadia, por conhecimento, por movimentos que lhe desloquem da homogeneidade da massa e lhe garanta identidade, que dissolvam dogmas tão arraigados, tão enraizados, tão presentes no olhar da maioria e lhe abra a mente, os olhos, o coração.
Talvez a sua busca seja em outra direção. Vá pelos caminhos da intelectualidade, do desenvolver de uma percepção crítica em relação à nossa cegueira, às nossas celebrações hedonistas e vazias, nossa falta de questionamento de direção. Olhamos para determinado recorte social, determinado comportamento, determinados caminhos e nos desviamos, exatamente como fazemos com os caminhantes que estão lá. Ignorantes, vazios, inferiorizados. Nós, em contrapartida, iluminados, sábios, portadores de verdades que a maioria não tem acesso. Eu sou mestre, eu sou religioso, eu sou intelectual, eu sou um animal político, com consciência política, melhor do que os outros, conhecedor de processos que, coitados, os pobres mortais, aqueles que assistem à novela ou à dança dos famosos não têm. Façamos algo, pensamos piedosamente, afinal, o que será do mundo se minha luz não brilhar? Concluímos sem nenhuma modéstia. Até que a vida muda, até que os cenários se alterem, até sermos de fato confrontados com nossas verdades e finalmente, sem máscaras, admitirmos que sem amor, qualquer distância percorrida, qualquer iluminação, qualquer conhecimento, qualquer intelectualidade, espiritualidade, sabedoria, discernimento, trabalhará contra nós e nos distanciará de casa, de nossa essência, da simplicidade que nos vincula ao próximo e desenvolve todos os dias a capacidade de amar. A sua crença tem valor. A sua crença promove vínculos. A sua crença te humaniza, te ajuda a se colocar no olhar do outro em simplicidade. A tua crença torna a sua mente mais simples, menos viciada em armadilhas intelectuais, em meios para se mensurar a sua fé ou a do outro, ou comparar você a quem quer que seja. Então siga pelo caminho da simplicidade, do vínculo e do amor. Agora, se a sua crença lhe coloca num patamar acima, se faz com que você se enxergue maior ou melhor, ou mais sábio, seja em relação a quem for, e se isso se projeta, seja em arrogância impositiva ou se projeta em arrogância piedosa, não importa. Mas se faz com que você de alguma maneira se sinta superior a quem quer que seja, repense a sua crença. Nós estamos aqui para aprender a amar, para entender que todos somos uma coisa só, por ora manifestos em egos, por ora manifestos em corpos, por ora manifestos em olhares que enxergam apenas a partir de um ponto, de uma perspectiva, e a partir daí projetam o seu mundo. Mas essa não é toda a história. Portanto, ao invés de eleger crenças que conspiram guerras, que conspiram embates, que geram distanciamentos, que não te permitem incluir pessoas no seu olhar de amor, que faz com que você projete, seja lá em quem for, o olhar do julgamento, como se você tivesse alguma condição de julgar quem quer que seja. Então repense a sua crença, a crença que te coloca em dimensões de guerra, em esferas de desgastes, em caminhos de distração. Simplicidade é o nome, humanidade é só isso, o caminho de volta. A sua crença deve ser uma estrada, um caminho, não de ida para um lugar de escolhidos, eleitos, messiânicos e iluminados melhores, mas um caminho de volta para casa, a casa da liberdade, a casa da simplicidade, a casa do amor, a casa que somos.